Compartilhar algo poderoso com vocês. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo de número 5. A segunda carta, ou epístola do apóstolo Paulo, no capítulo 5 de Coríntios. Apenas o versículo de número 7. Depois eu vou ler uns outros versículos para dar um entendimento melhor daquilo que a gente quer falar. Os irmãos encontraram? Amém? 2 Coríntios, capítulo 7, capítulo 5, versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Vou repetir. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. E para introduzir essa mensagem, eu quero ler do capítulo 4, versículo 7 e o 10. Você vai entender o porquê Paulo diz isso. Diz assim: mas temos esse tesouro em vasos de barro, não para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Versículo 10. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. O capítulo 5, versículo de número 15 diz o seguinte: capítulo 5 do mesmo livro, 2 Coríntios, versículo 15. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Amém, igreja? Quando nós olhamos para essa palavra, Paulo ele está passando pelo momento, uma transição, e é bem complexa, porque a igreja de Corinto era uma igreja muito próspera, muito abençoada, rica, em vários sentidos, de prosperidade física, mas também espiritual. Uma igreja que tinha muitos dons. E essa segunda carta aqui, Paulo tudo leva a crer que ele escreveu no ano de 56 a 57 depois de Cristo, ou seja, Jesus, ele é crucificado e Paulo, depois de alguns anos, ele começa a ministrar em alguns lugares, e então ele começa a falar essa igreja, ele passa pela cidade de Corintos e deixa ali algumas recomendações, andando juntamente com Timóteo, que é um jovem obreiro. Nessa segunda carta, ele fala de uma província de Macedônia. Ele se encontra com Tito. E Tito relata, diz os estudiosos, que Tito fala daquilo que o Senhor tem abençoado acerca do evangelho que ele tem pregado. E Paulo, ele sente uma luta acirrada, uma luta bem difícil naquele lugar quando ele escreve essa carta. E o que nós precisamos entender, e é isso que esse verso ele fala, que eu não ando pelo aquilo que eu vejo. Eu não posso considerar, algumas coisas são relevantes, algumas circunstâncias, elas são relevantes, mas eu preciso andar por fé. É isso que me abastece. Nós, como igreja de Jesus, eu preciso compreender a minha vida cristã, da minha caminhada. Ela não é baseada pelaquilo que eu enxergo, pelaquilo que vejo, mas é baseada sobre as promessas de Deus. Então, com Jesus, eu não estou procurando a bênção. Eu não estou atrás da vitória da bênção. Eu já encontrei a bênção. A bênção é Jesus. A vitória é Deus. E já está conosco. Paulo, no capítulo 5, ele fala do viver em Cristo. Ele fala desse templo, que é o nosso corpo, e das lutas que possivelmente
Nós temos. Eu vi um grande pastor do Brasil pedindo desculpas, através de um vídeo pela internet, pelos atos que cometeu de errado, pela quantidade de pessoas que ele arrasta, porque ele é um pastor em evidência no momento. Então, ninguém está isento de errar, de pecar. Nós estamos num corpo falível, que vai perecer um dia. Se Jesus não voltar, se Jesus não voltar antes para mim ou para você, esse corpo vai perecer biologicamente. Mas a minha vida não pode ser baseada naquilo que eu vejo. Então não posso me apegar com as coisas dessa terra, porque tudo é transitório. A minha vida está escondida em Deus. A sua vida está escondida em Deus. Eu sei que nos últimos tempos, o evangelho tem sido barateado por conta das promessas terrenas e da forma que as pessoas ensinam daquilo que você precisa conquistar na terra. E aí então você perde um pouco da essência, da real luta e daquilo que o Senhor tem programado para nós. Dentro desse contexto histórico aqui, Paulo escreve aos Coríntios em um momento delicado da sua vida. Ele enfrenta muitas críticas ao seu ministério, e a história diz que parece que alguém relevante da cidade de Coríntios se levantou contra Paulo dizendo que ele não era apóstolo de verdade, que tudo que ele contava acerca da sua experiência com Deus, com Jesus, era uma ilusão, era uma mentira. Então, Paulo ele foca na busca do fortalecimento da fé daquela igreja e daquele povo, dos irmãos que o ouviam, em meio às perseguições, os desafios, a cultura da idolatria da época, uma cidade próspera, porém distante de Deus. E ele lembra que a esperança cristã não está no presente visível daquilo que se enxerga, mas na realidade da espiritualidade eterna, daquilo que Deus prometeu. No sentido literário da carta, nós podemos encontrar que, nesse capítulo 5, ele mergulha profundamente num aconselhamento pastoral. Paulo, ele faz o contraste do corpo terreno e chama-o de tabernáculo, morada do Espírito Santo de Deus, habitação eterna. Então, ele diz em sua frase, no mesmo versículo, que nós andamos por fé e não pelo aquilo que vemos. É um chamado, em meio às lutas, de confiança para uma vida da qual muitas pessoas vivem, que é difícil. Como é difícil, irmão? Difícil, o essencial já está faltando na nossa casa. É a água. É algo que brota da terra. Em alguns lugares, nós temos lugares onde o pastor Marcos mora ali, tem várias nascentes ali, cachoeiras, rios. E a água está faltando aqui, porque ela só precisa ser tratada, ela cai do céu. E você só percebe dessas coisas básicas que nós não damos nenhuma importância quando falta. Eu estava olhando outro dia uma foto de um lugar onde um parente meu viveu durante muito tempo. A casa muito humilde. O chão daquele cimento queimado, vermelhão, que ainda se passava cera. O quarto muito humilde. E a gente não nota à medida que Deus vai nos abençoando. Às vezes a gente nem celebra, e eu falei sobre celebrar no culto passado, as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Então nós percebemos o quanto nós não damos valor a determinadas coisas até que elas faltem, até que elas sumam. Mas o Senhor te trouxe até aqui hoje. Mesmo com toda a falta de água, mesmo com toda a luta que você está passando, quem sabe a falta da água, ela não represente nada para você, porque enfim, na sua casa de alguma maneira, você teve água para se banhar e vir para o culto. Mas alguma luta que você está vivendo, passando, que isso está travando a sua vida. Está travando você, mas o Senhor hoje quebra cadeias.
Eu acredito num Deus poderoso que quebra algemas para que você verdadeiramente siga a sua vida com Jesus. E você vai entender isso dentro da palavra. O versículo do qual é nos apresentado nessa noite, ele fala sobre uma fé impactante, que norteia, que dá direção para a vida cristã. Enquanto o mundo vive pelaquilo que vê, tem gente abalada com a crise mundial, sem ter sentido nenhuma ausência, falta de nada, mas já está abalado, sofrendo por antecipação. Mas o cristão é chamado para viver pela certeza de que um Deus prometeu um dia para ele algo. Deus te prometeu uma vida eterna. Deus te prometeu proteção. Deus prometeu para você coisas grandes, maravilhosas, além daquilo que você pediu, além daquilo que você ouviu, além daquilo que você viu. Então, os nossos olhos naturais, talvez eles não enxerguem muitas coisas nesse exato momento agora. Então, qual o meu posicionamento, pastor? É continuar andando, é continuar servindo a Deus. Enquanto o Rocha Music adorava aqui, dizendo que aqui ainda sinto fome, ainda queimo por ti, a nossa expressão, ela não diz isso aí de baixo. Eu tenho dificuldade por várias amarras. E quando o verso diz que nós andamos, no grego, no original da própria palavra, o termo dá a ideia de um estilo de vida. De não é algo apenas para um período de tempo sobre a minha vida, mas é sobre uma forma de viver. Eu não estou procurando nada, como eu disse para você. Eu já encontrei, é Jesus. Eu já achei, é Jesus Cristo. Só Ele pode mudar a minha vida. Só Ele pode mudar a sua vida. Só Ele pode transformar a sua vida. E quando você crê nessas verdades bíblicas, o que está em sua volta, irmão, não tem mais tanto valor. Então, a nossa jornada, ela é de fé. E essa fé não é para um momento isolado da minha vida. Eu não tenho que ter fé só quando eu estou desempregado, quando eu estou frustrado, desiludido. Não. Eu preciso andar por fé. Você está entendendo? Faz sentido isso para você nessa noite? Então não é só no momento de luta, de doença, que eu preciso orar, ter fé suficiente para me mover, mesmo sabendo que Deus parece que toca em nossas vidas, para que nós venhamos, de alguma forma, nos movimentar dessa maneira. Só que Jesus te chamou para coisas maiores e diferentes na presença dEle. Então essa fé, ela precisa ser constante, como andar. É uma forma de viver continuamente. Pela fé, é confiar, independentemente das lutas, é ser inabalável, mesmo sabendo que eu sou tão frágil, que eu descreio nas promessas, que eu não acredito naquilo que Jesus tem para a minha vida. Mas eu preciso ter essa fé inabalável em Deus, mesmo sem evidências visíveis. Diga para quem está do seu lado: irmão, não ande pelaquilo que você vê, mas é pelaquilo que você acredita. E se você perguntar para essa pessoa que está ao seu lado, se ela crê em Deus, ela vai dizer que acredita em Deus. Mas como eu e você, nós nos abalamos com muita facilidade. Nós temos a tendência a desistir com muita facilidade. Então eu não posso andar pelo que eu vejo. A minha vida não é guiada apenas por algo aparente. Você já olhou para determinadas coisas, objetos e até pessoas, e você disse assim: dali não vai sair nada.
aquilo ali não tem nada para oferecer para mim, esse objeto não tem nada para me ofertar, nada para me dar, mas de repente aquilo se transforma. De repente aquela pessoa que você não dava nada por ela, que você não acreditava nela, e da mesma maneira você já se frustrou com alguém, com sistemas, com nomes, porque você olhou para determinado lugar e acreditou que ali era o lugar certo, e ali a sua vida iria fluir, e não aconteceu assim. Você chegou até aqui nessa noite. O Senhor te trouxe até esta igreja nessa noite para você ouvir essa verdade para a glória do Deus vivo. E não é pelaquilo ou pela forma que você enxerga as coisas, mas é pela promessa de Deus na sua vida. E quando eu creio na promessa, então eu já não olho para os lados, eu não olho para trás, eu não estou mais preso no meu passado, eu não estou mais preso a coisas que me seguram, não. Eu só avanço a cada momento, eu só avanço a cada instante. Rocha Church Guarujá, então a nossa fala a promessa é avançar a cada dia, é acreditar a cada dia. Mesmo que as coisas não estejam boas para você, mesmo que a sua vida, pelo seu olhar, né, esteja indo de mal a pior, andar significa progresso, andar significa ter uma direção, se relacionar com Deus. Quem anda com Deus se relaciona com Ele. É diferente de correr ou parar. O correr impede de você enxergar. Nós fomos para a Praia Grande ontem. Eu nunca tinha visto uma passarela. Eu falei para o Luciano, que atravessa a Piaçaguera, irmão. Você acredita nisso? Vou sempre cortar o cabelo lá no Caju e Vicente Carvalho. Estou indo sempre pela Piaçaguera de moto, de carro. Mas é porque você passa ali, ó. Uma passarela que atravessa até um terminal de container de uma empresa da cidade. Porque você está em alta velocidade, ou está numa velocidade fora do padrão do andar. E quando você anda, você enxerga melhor. Ou quando você está de carona. Então pega essa carona com Jesus e começa a apreciar a vista que Ele está te dando, pelaquilo que Ele prometeu, porque Jesus, Ele vai te levar para um lugar certo e seguro. Jesus nunca irá frustrar você, Ele nunca irá decepcionar a sua vida, mas Ele vai te levar a um lugar seguro. Eu creio nisso, e quem acredita já celebra o Senhor nessa noite. E andar dá o sentido de constância. Porque querendo ou não, se você anda devagar ou acelerado, você está andando e não correndo. Então você é constante. Repita comigo: quem anda, chega em algum lugar. Parado não dá, irmão. Parado não chega em lugar nenhum. E o Senhor manda eu te dizer nessa noite, você não vai ficar parado nesse problema, nessa situação. O Senhor vai te arrancar daí, desse problema, dessa situação, e vai te mostrar coisas novas. Em nome de Jesus, eu declaro isso sobre a sua vida. Quanto ao ver, o ver humano fala de limitação, do sentido físico. É de um sentido facultativo que eu tenho de enxergar. Então, olhando para a questão visual, o olhar, talvez eu olhe e não dê nada para aquilo que eu vejo. Mas quando Jesus te escolheu, quem era você? Você até olha para si próprio hoje e diz: Senhor, eu não prestava mesmo. Eu não tinha nada para oferecer. Eu não era ninguém quando eu cheguei na tua casa e na tua presença. Porque um dia alguém pregou para você e tirou você do inferno, sabia?
Aquela mensagem que tocou no seu coração, tirou você de uma condenação eterna. Só que quando eu ando com Jesus, as mensagens que são ministradas, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Esse andar com Jesus tira o mundo de mim, tira o inferno de mim. Por isso que eu preciso congregar. Porque um dia alguém pregou e me tirou do inferno, e agora alguém continua ministrando sobre mim e tira o inferno, o mundo de mim. Porque eu sou tratado. E Jesus está curando pessoas hoje. Está curando vidas hoje. Então, quando eu olho para Abraão, em Gênesis 12, mas está frio aqui em cima, hein? Está frio. Abraão sai da sua cidade, de uma terra pagã, sem conhecer nada, apenas pelo confiar em Deus. Deus fez uma promessa para Abraão. Deus fez uma promessa para você aqui. Quantos tem promessa de Deus aqui? Levanta a mão. Então Deus vai cumprir. Mas você precisa confiar. Você precisa se render. Você precisa acreditar naquilo que Deus falou com você. Então por que você está cabisbaixo nessa noite? Por que você se sente tão ferido nessa noite, que não consegue mais caminhar, e o teu desejo é parar, é desistir? Mas o Senhor te trouxe aqui nesse lugar para que você continue caminhando, para que você não pare, aleluia. E Abacuque, capítulo 2, versículo 4, fala que o justo viverá pela fé. Então não é pelaquilo que você vê, pelaquilo que você enxerga. Pastor, o senhor não sabe, o Senhor está dizendo isso porque não sabe, a minha vida está um caos. É aí onde Deus opera, irmão. É quando a sua vida está um caos. É quando você não consegue mais mexer os pauzinhos para nada. É quando você não tem mais recurso. É quando você não consegue mais se mover. Mas continua andando com Jesus. Continua acreditando em Deus. Ele irá mover as águas ao teu respeito. Ele vai tirar todo o empecilho da sua frente. Ele irá te dar vitória. Eu creio em nome de Jesus. Paulo está vivendo isso nesse momento aqui. Estão duvidando do seu apostolado. Paulo não andou com Jesus, ele viu Jesus. Estão duvidando da sua vida. Mas ele não para. Vai dizer, não vou parar. Jesus morreu por mim e por aqueles que já não vivem mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreram e ressuscitou. Ou seja, o nosso caminho, a única saída é continuar andando e crendo. Porque se já estão me perseguindo, se querem me matar, querem me prender, não querem deixar eu pregar a palavra, eu vou continuar andando e servindo ao Senhor. Se for para morrer, eu vou morrer no caminho de Jesus. Eu vou morrer com Cristo. A fé é a certeza daquilo que eu não vejo. Hebreus 11. É pragmático, é comum, é fácil falar de fé. E todos nós, quando falamos de fé, nós imaginamos Deus de uma maneira não palpável, de uma forma espiritual, porque eu nunca vi Deus. Eu não conheço pessoalmente ninguém que viu Deus. Então eu imagino igreja. E quando eu imagino igreja, o meu raciocínio humano me leva a crer em um lugar onde existem regras. E eu entro pela metodologia das regras da igreja. Porque eu quero fazer uso da razão para acreditar em algo que não é palpável, concreto, que é Deus, que é o Espírito, que aqui no capítulo 5 diz que habita em mim. E aí então, esse lugar aonde eu frequento tem regras.
E eu vivo pela razão dentro desse lugar, extinguindo a revelação da palavra. Porque eu não leio a palavra. E quando eu não leio a palavra, eu só tenho regras. Porque acabou a revelação. E aonde acaba a revelação, sobra as regras. Sobra o fundamento legalista para sobreviver dentro de um sistema religioso. Mas quando eu tenho a palavra, eu tenho a revelação. E quando eu tenho a revelação, eu tenho o espírito da palavra, que me orienta, que faz com que eu venha andar dentro daquilo que Deus preparou para a minha vida. Então eu sou bênção de Deus na cidade, eu sou bênção de Deus para a minha família, eu sou bênção de Deus nos lugares aonde eu toco. Assim a sua vida, meu irmão, assim a sua vida na sua família, no seu trabalho, na sua casa, aonde você tocar, a bênção de Deus irá tocar também. Pode olhar no lugar onde não tem revelação da Bíblia. Eu falo de revelação da Bíblia, de princípios bíblicos. Só sobra o legalismo. Não pode, não deve, não dá, não é tal, aqui assim, aqui assado. E aí Paulo, ele tem todo o cuidado pelo Espírito de Deus. Porque ele quer lembrar aos cristãos verdadeiros da realidade da vida terrena que é passageira aqui na terra. Mas com Deus ela é eterna. Tem uma eternidade preparada para nós, irmãos. Já viu ou ouviu aquele versículo que diz: tudo aquilo que você semear, isso também você ceifará? Então, a pergunta aberta que o Espírito Santo faz aos nossos corações: quais são as sementes que eu tenho lançado? Quais são as sementes de amor que eu tenho lançado sobre a minha família, sobre a igreja que eu congrego, sobre as pessoas que me conhecem? Porque aqui é passageiro, mas a eternidade é uma evidência. Então, o autor nos convida a não eu me prender à identidade visual daquilo que eu vejo. Porque se eu olhar com riqueza de detalhes algumas coisas por onde eu ando, eu vou ver que tudo é muito feio. Mas quando eu olho com o olhar de Jesus, eu vejo vidas, almas sedentas, pessoas que esperam mover de uma igreja que se posiciona de verdade. E o presente visual, espiritualmente dizendo, ele é muito maravilhoso, porque naquilo aonde a sociedade não vê que tem jeito, para o cristão ele enxerga algo diferenciado. Então eu creio que a cidade do Guarujá será uma bênção ainda, para os turistas, para quem mora, para quem vive, para quem trabalha, para quem abriu uma empresa. Eu acredito na minha cidade, pela palavra do Senhor, pelo aquilo que Ele prometeu para a minha vida. Eu preciso viver confiando nessa promessa. E aí, lá em Gálatas 5:16 diz assim: andai no Espírito, sendo assim não cumprireis as concupiscências da carne. Que nós somos tendenciosos a então sobreviver, ou viver dessa maneira. Amanhã, segunda-feira, eu tenho que trabalhar, acordar às 5:15 da manhã, aquela rotina. E a gente reclama daquilo que foi uma bênção de Deus. Lembra quando não tinha emprego? Ah, meu Deus, se o Senhor me abençoasse. E aí Deus fica lá do alto dizendo assim: ué, quando tu não tem, tu reclama. Quando eu abençoo, você reclama. E pior ainda, quando eu te abençoo, você não sabe fazer a gestão, gerir. Porque de repente aquilo que Deus abençoou agora se torna um objeto de
que impede você de servir ao Senhor, de queimar por Deus. E a Bíblia nos ensina a andar em espírito. A fé não é um salto no escuro. Faz sentido para você? Não é um pulo que eu vou dar e vou cair. Isso não é fé. É um passo firme na palavra. Escreve se você puder. A fé não é um salto no escuro. É um passo firme na palavra de Deus. Se eu ando é porque eu creio. Mesmo quando tudo diz ao contrário. Mesmo quando o seu emocional não está bem. Mesmo quando você está abatido. A fé é um passo firme. Encontrei Jesus. Ele diz. Ontem o pastor falou algo que fez com que eu meditasse nessa palavra. E quando a arca ela é removida da maneira certa da casa de Obed-edom, as pessoas caminham com ela nos ombros. E o passo é cadenciado. Andando. E se um atrasasse, quem desfilou em 7 de setembro sabe o que eu estou dizendo. Eu nunca servi as Forças Armadas, era o meu desejo. Na minha época não foi possível. Mas eu lembro de 7 de setembro. O professor de educação física, Ricardo, chegava no Oswaldo Cruz 1 e dizia assim: cobri todo mundo. Marche, pá, pá, pá. Cadenciado, irmão. E você olhava de longe, aquilo ficava bonito. Todo mundo marchando no mesmo sentido. E aquilo quando ia para a Avenida Tiago Ferreira, rapaz, era na Tiago Ferreira. Começava na Santos Dumont e até a Tiago Ferreira lá. Pá, 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 pá. É assim que você vai andar. O diabo não vai parar a tua vida. Você não ficará estagnado nesse problema. Hoje o Senhor está retirando pessoas de problemas, de situações da qual elas não conseguiram se livrar. Mas Deus é poderoso hoje para te libertar dessa situação. Em nome do Senhor Jesus. Como devo aplicar essa palavra sobre a minha vida? Contextualizá-la sobre a minha vida. Em tempos de crise, desemprego, doença ou incertezas, somos tentados a olhar apenas para as circunstâncias. Mas a fé nos chama a ver o invisível e confiar no agir do Senhor. Você não está vendo, mas Deus está agindo hoje. Quem sabe você nem está sentindo, mas quem falou que é para sentir? Ah, estou sentindo que Deus está me abençoando. Não. O milagre vai acontecer, eu declaro sobre a sua vida, em nome de Jesus. Você que está vendo esse vídeo, o milagre vai chegar na sua casa, na sua vida. Receba a cura, receba o milagre. As portas abertas na sua vida, na sua casa, em nome do Senhor Jesus. Nós somos chamados para abençoar a igreja. Diga para quem está ao seu lado, você foi chamado para abençoar. Quero falar algo aqui. Existem 3 passos de fé. Primeiro é você reconhecer da sua limitação, da sua visão humana. Reconheça isso. Que você é limitado humanamente pela sua visão. Segundo, vou explicar. Confie nas promessas de Deus. Terceiro, continue caminhando. Quando eu reconheço que eu tenho limitação humana, na minha visão, o que eu vejo nem sempre revela toda a verdade. Se você andar numa estrada escura de carro, ou de ônibus, ou de moto, a única coisa que vai iluminar a estrada é o quê? O farol. Só que até ele é limitado. Amém? Então,
O que eu vejo é limitado. Reconheça isso. É o primeiro passo de fé. Reconhecer que a minha visão é limitada, humanamente dizendo. Segundo passo, confie nas promessas de Deus. A palavra é o fundamento para a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem está falando isso é uma pessoa que viveu aprisionada nas drogas. Meus pais diziam, não tem mais jeito. Meus parentes diziam, não tem mais jeito. Os meus vizinhos não deixavam mais os filhos brincarem comigo, ou andarem comigo, se divertirem comigo. Mas Jesus me salvou. Humanamente dizendo, isso é impossível. Humanamente falando, isso é impossível. Mas não há nada impossível para Deus. Então creia, a palavra é fundamento para a fé. Continue caminhando, a fé não é estática. Ela cresce à medida que eu obedeço. Aquela palavra, aquela frase que a gente diz sempre aqui, dê respostas aos céus. Deus falou que você vai fazer uma viagem internacional. Tirou já o passaporte? Deus falou que vai te abençoar com um carro. Já fez a garagem lá na sua casa? Deus vai te dar uma moto. Estou falando de coisas pragmáticas, pequenas. Comprou o capacete? Eu fiz isso. Eu falei, eu vou comprar uma moto. Deus falou que vai me dar uma moto para eu poder trabalhar, ter mais liberdade. Eu era novo convertido. Fui lá, comprei o capacete da moto. A Jaca falou, não, agora pirou mesmo. Ficou doido. Não, porque Deus falou comigo que eu vou ter uma moto. Então dê passos de fé. Saia daqui hoje queimando com isso. Não, amanhã meu dia vai ser diferente, porque o Senhor, através de uma palavra hoje, mudou a minha vida, mudou o meu estado do qual eu caminhava. Amanhã será diferente. Deus está abrindo portas para pessoas aqui. Eu quero declarar isso sobre a sua vida. Não sei se é sobre você, mas é sobre alguém da sua casa. Deus está abrindo portas para você hoje aqui, em nome de Jesus. Então eu preciso de perseverança. Não é de caminhar hoje e amanhã. Não ter. Às vezes tem cultos que eu chego e saio pegando fogo, né? Não, eu sei como que é isso. Chego em casa, não tenho força, parece. Não, vou sair daqui, vou ler Bíblia até, não. Vou orar. Chego em casa depois da janta, irmão. Comer alguma coisa, acabou. Eu falo, não vou deixar isso acontecer não. Nem que eu pegue para ler um versículo no celular. Mas eu vou ler. Deus não opera na inconstância. Deus opera na perseverança. Continue crendo, mesmo quando não há sinais visíveis de mudança. Eu quero declarar isso sobre a sua vida. Continue acreditando mesmo que tudo esteja dando errado na sua vida. Eu preciso colocar em prática a esperança eterna. Lembrar que a nossa pátria final está nos céus. E não nessa vida passageira. Porque vivemos por fé. E não pelo que vemos. E aí, o Espírito leva a Paulo a dizer assim, nós temos esse tesouro em vasos de barro. Ele pega o pior, ele poderia pegar vasos de madeira, como ele fala em Timóteo, vasos de ouro. Lá ele fala de honra e desonra. Uns são para honra, outros são para desonra. Diferente do contexto aqui. Mas ele pega o vaso mais simples. E sabe aquelas talhas, os vasos que Jesus fez o milagre, era de pedra, uma pedra diferente. Porque aquelas talhas da qual Jesus fez o primeiro milagre, era uma pedra polida, diferenciada. Porque
Era um rito para a purificação dos judeus. E para os judeus, o vaso de barro, ele era um vaso impuro, porque veio da terra. Mas eles mandavam talhar. Por isso que fala, em algumas traduções, talhas de água. Só que aí, nesse texto, o Espírito diz, mas temos esse tesouro em vaso de barro. Ei, irmão, o Espírito Santo habita dentro de você. Eu não sei se você pode celebrar isso. Só que o meu corpo é corruptível, eu tenho desejos, eu tenho pensamentos, eu tenho vontades. Mas da mesma maneira como Jesus, Ele morre por nós. Nós morremos por Ele também, para servi-lo de uma forma melhor. E acreditar que a minha vida não se resume a pequenas lutas, que para mim são enormes, mas que uma palavra vinda do trono de Deus pode mudar a tua vida nessa noite. E o Espírito Santo me revela isso nesse lugar, que uma palavra vinda dos céus pode mudar a sua vida nesse estado que você se encontra. E eu creio que essa semana Deus é poderoso para te mostrar isso, da qual você contará esse testemunho, que Deus mudou a sua vida, que Deus mudou a sua casa. Então, como igreja, irmãos, quero convidar o Rocha Music aqui. Eu não posso andar pelo aquilo que eu vejo, porque eu posso estar vendo coisas que realmente abalam a minha fé, minha estrutura, o meu emocional. Porque quando a minha fé não é baseada nisso aqui, ó. Por isso que é interessante a célula, o link, o discipulado. Você precisa ter contato. Você precisa ser ensinado, discipulado. Você precisa ser confrontado perante as Sagradas Escrituras. Não é ser controlado por nada e por ninguém.